Olá, turma, seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina de prática de desenvolvimento de software. Hoje nós vamos relembrar o que é a linguagem UML, quais são os principais diagramas, por que se utilizar o UML para documentar um software. Então, o que é o UML? O UML significa Unified Modeling Language, ou linguagem de modelagem unificada. Apesar de ter esse nome linguagem, ela não é uma linguagem de programação, mas ela é uma linguagem de comunicação para se especificar algum objeto, algum processo, algum fenômeno dentro de um projeto de software. Ela é uma linguagem de modelagem, então ela é usada para modelar esse objeto, esses processos dentro do projeto. E ela é unificada porque ela busca uma padronização dos diagramas, das técnicas de descrição desses diagramas para se criar uma ideia única do que aquele diagrama traz de informação para quem vai entender o software ou vai explicar para alguém. É uma linguagem que integra elementos visuais e textuais. É uma ferramenta que ele permite demonstrar como o sistema deve funcionar, tanto visualmente quanto de forma descritiva. A compreensão do vocabulário da UML, ou seja, os diagramas, as ferramentas, ela é útil tanto para se especificar um software quanto para compreender. Então, a UML ela é usada tanto para construir uma visão de um sistema, como ele deve ser implementado, quanto também para que você consiga, dado uma visão já especificada, você consiga entender, compreender o que aquele sistema vai fazer. É uma linguagem que foi inicialmente desenvolvida na década de 1990 e que ela vem recebendo atualizações a cada nova versão, com a inclusão de diagramas e também melhorias nos já existentes. Atualmente a gente está na versão 2.5 estável e tem 14 tipos de diagrama que a gente pode usar para modelar um software. Nem todos esses diagramas eles precisam ser usados dentro de um projeto. Você vai utilizar o diagrama dependendo do que você quer demonstrar, do que você quer explicar. Se você conseguir explicar, especificar e compreender o seu problema com poucos diagramas, tudo bem, você não é obrigado a usar todos, mas é interessante saber que existem 14 tipos de ferramentas dentro da UML que podem ser usadas para especificar o que um software deve fazer, tanto de forma ampla quanto de forma detalhada. E o que é um diagrama? Né? Que a gente percebe que a UML é uma linguagem de modelagem unificada, que é composta por diagramas. Mas o que é um diagrama? É uma representação visual, estruturada e simplificada de um conceito, ideia ou produto. Visual é porque é feita por meio de recursos visuais. Ela é estruturada porque ela carrega uma lógica de apresentação desses elementos visuais. E ela é simplificada para não carregar o diagrama com informações desnecessárias que vão dificultar o entendimento dele. Então, a UML, os diagramas da UML, eles foram desenvolvidos justamente para serem simples. Quanto mais simples possível. Geralmente, esses diagramas eles têm entidades, relações e anotações, que são as descrições, são as informações complementares daquele diagrama. Existem diversos tipos de diagramas que a gente pode usar dentro de um projeto de software que não necessariamente são os diagramas da UML. Um dos mais famosos é o DER, o Diagrama Entidade Relacionamento. A gente modela como será o nosso banco de dados. Então, esses são os diagramas da UML. Reparem que nós vamos usar 3 diagramas nesse projeto de software dessa disciplina. É o diagrama de classes, diagrama de casos de uso e diagrama de sequência. Eu optei por eles
Por dois motivos: por eles explicarem boa parte do que o sistema deve fazer e pelo tempo disponível que nós temos para a conclusão, para a entrega desse projeto já com a implementação das telas. Essa estrutura aqui é exatamente desse slide aqui, do slide 6, só que de forma estruturada. Ele carrega uma relação de dependência entre os diagramas. Então, a gente tem os diagramas de estrutura e diagramas de comportamento. Bom, por hoje é só. Essa era apenas uma revisão do que é o ML e da importância de se usar ela. Nas próximas aulas, nós vamos entender o que é o diagrama de caso de uso, diagrama de sequência e diagrama de classes. E vamos detalhar como implementar cada um deles. Até mais. Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.